A gente precisa da organização temporal. O tempo é um organizador de mídias, de experiências, de emoções. Eu posso falar, Bruno, no passado, como eu falei agora há pouco, né? Eu usava determinada linguagem que hoje eu acho que não cabe mais muito, tal, porque eu estou me organizando a partir da questão temporal, né? É necessário. Eu não consigo pensar fora do tempo. A minha mente, ela existe. E pelo fato da mente existir, como tudo que existe, ela existe no tempo. O meu corpo também. Houve a data do meu nascimento. Todos os anos eu comemoro a data do meu aniversário. Um dia haverá a data da minha morte. E a morte representará o fim de um tempo. Mas o tempo por si só continuará. Um dia, não se sabe, esse planeta vai acabar, o Sol vai se aproximar, vai se distanciar, e como já houve em outras eras, a vida na Terra se extinguirá, será o fim de um tempo. Talvez o fim de um planeta. Mas o fora do tempo continuará. A existência é. Essa eu atrelo à concepção da eternidade. A eternidade é uma condição fora do tempo. E o mais legal é que dentro da gente essa dinâmica está presente constantemente. Em todos os nossos anseios, a nossa busca pela religião, na nossa tentativa de construir filosofias, de entender, de saber. A gente sempre está expressando em alguma medida esse embate entre o eterno e o temporal. Isso vive em mim. É por isso, Bruno, que a morte me espanta, me agride. Eu evito, eu e todos os seres, eu e as baratas, eu e as moscas que desviam dos tapas, a gente foge da morte. Tem gente que chama isso de instinto, pode ser, mas o instinto também foge da morte, porque a gente quer vida. Nós estamos atrelados à eternidade, que é o existir, né? Agora, como conceber essa... Deixa eu chamar de instinto mesmo. Como conceber esse instinto de eternidade que nos habita diante da constatação diária da temporalidade que vai se encerrando? A ampulheta que está virada para baixo, como os velhos que eu descrevi lendo o primeiro texto que eu trouxe aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Olhando o mundo que ainda é, o mundo que ainda vive, a tecnologia que ainda está se desenvolvendo, as mulheres, as praias, as viagens, os jovens, a vida. Mas eu, nesse casulo, visto como um velho pelos outros. Olha ali aquele velho, coma salada e cuide do seu colesterol e do seu coração. E esse contraste nos gera dor. Quanto à poesia, quanto à arte, quanto aos afetos, e no fim das contas até a fé, até a religião de alguma maneira também são derivadas dessa condição ambivalente presente em todos nós. O contraste entre o infinito e o eterno. Eu, pessoalmente, acredito que nós, como entes, somos eternos. E é por isso que, às vezes, quando eu vou falar sobre questão de morte, para onde nós vamos, não vamos, tal, as pessoas falam, então você não acredita que vai para o céu, que vai para o inferno? Então você acha que ninguém vai ser punido? Então você pode roubar e aí você vai para um lado, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Quando eu falo de entes eternos, eu não estou falando de entes para sempre. O para sempre é viver para sempre. Por isso que a gente fala assim, eu vou viver eternamente. Que cansaço. Como é viver para sempre? Você repara que a gente só consegue olhar para isso concebendo o tempo. Um dia, o outro. Que chato. Mas eu estou falando de uma condição pré-existente à vida. Antes que o tempo fosse, eu já era. Depois que o tempo terminar, eu ainda sou. Eu sou. Eu sou. O que eu sou? O sou está fora do tempo. Antes que o tempo viesse, eu sou. Depois que o tempo terminar, eu sou. Agora, eu vivo uma experiência do tempo. E essa experiência do tempo se configura num ser e numa mente temporal. Esse ser temporal, essa mente temporal é reconhecida como uma identidade que a gente chama de ego. Então, no meu caso, eu sou o Flávio. Eu estou falando com o Bruno, com a Cleo, com a Alessandra, com o Cristiano, com a Elane, com o Beto, com pessoas, né? Com o Eduardo. Somos entes. Todos esses entes terminarão, inclusive eu. Mas em mim algo continua dizendo, eu sou. E aí eu conecto esse eu sou à minha crença, à minha cultura, à minha fé. Deus, Seixonoye, Jesus,
Buda, seres que representem essa condição que está para além dos seres, que está para além de mim, que está para além do tempo. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.